Bom dia, pessoal. Vou postar um vídeo aqui de uma experiência de dois jovens da Argentina, que um deles ele dormiu e teve um arrebatamento, na realidade ali, presencial, que foi filmado pelo primo dele. Eles estavam em live e eles têm costume de conversar, vocês vão entender bem o vídeo. Mas por que eu tô gravando esse vídeo? Porque aqui no canal, o que a gente mais fala é sobre a questão do fim dos tempos e que o anticristo vem, né, dos árabes, né? Na realidade, dos árabes que eu digo da descendência de Ismael, de Esaú, ou vem hoje da religião islâmica. Então, presta atenção nesse vídeo que você vai ver e veja quão profundo foi a revelação que Deus deu para esses dois jovens, ok? Assista até o final, tá bom? Um abraço, fica na paz. Deus está enviando a mesma mensagem de alerta, e desta vez, ele o fez através da vida de dois jovens. O testemunho fala que o fim está próximo. É uma experiência sobrenatural vivida por dois jovens. Eles são primos. Quero ler para você o que ele escreveu. Ele diz: quero relatar de forma mais organizada possível o que aconteceu ontem em casa, 18 de junho de 2024. Bem, veja, este relato é feito pelo pai de Bentley. Ele diz que Bentley e Oliver são primos e costumam fazer suas atividades conectados por horas pela internet. Um trabalha enquanto o outro estuda, mantendo-se conectados por áudio e vídeo através de seus celulares ou computadores. Bentley está em Buenos Aires e Oliver em San Pedro, na Argentina. Ele diz que de vez em quando fazem uma pausa, param para dizer algo, seja para orar ou para compartilhar algo que o Senhor esteja falando com eles. São amigos, mas também são primos. E bem, Oliver é alguns anos mais velho que Bentley, e é como um pai espiritual para ele. Ele conta que ontem foi um dia como qualquer outro em que estavam conectados. Em um momento, Bentley decidiu se recostar sobre sua mesa para descansar por alguns minutos. Seu celular ficou no tripé, capturando a imagem que ele tinha. Depois de alguns minutos dormindo, ele começou a falar em línguas. Diante disso, Oliver, que estava em San Pedro, teve a ideia de gravar com seu celular o áudio da voz de Bentley e passar pelo tradutor do Google, que incrivelmente começa a produzir frases como as seguintes. Preste muita atenção. Frases como não perca sua fé. Tempos de tribulação global. Mantenha-se forte. Estou pronto. Jesus estará em Israel. A tribulação não será apenas física, mas também emocional. O fim está chegando. Todas essas frases foram captadas em diferentes idiomas, hebraico, árabe e italiano. Ele também falou algumas palavras em inglês. Em um momento, Bentley, que continua dormindo com os olhos fechados, parece ficar nervoso e pronuncia a palavra Roma, romano. Em seguida, e sempre com os olhos fechados. Ou seja, isso é o mais impressionante. Sempre com os olhos fechados. Bentley pega um papel e desenha uma esfera com uma pequena estrela em cima. Ele escreve ao lado do desenho o que parece ser uma frase curta em uma língua oriental, da direita para a esquerda. Como geralmente se escrevem os idiomas árabes. Abaixo dessa frase, ele escreve mais 4 linhas, depois amassa o papel e o joga fora. Ou seja, ele faz um desenho, amassa, joga fora e então pega outro papel, usando a mesma posição na página. Agora vou te mostrar as páginas dos desenhos. Bem, as fotos dos desenhos. Na metade inferior do papel, ele desenha novamente o mesmo círculo com a estrela, também na mesma posição dos parágrafos da folha anterior. Ele começa a escrever em outro idioma de maneira semelhante, da direita para a esquerda. O que parecem ser as mesmas frases em outro idioma, nas mesmas posições da página que ele descartou, como você pode ver aqui nas imagens. Algo interessante. Uma das coisas mais impressionantes é o Bentley, que está fazendo o desenho. Ele está com os olhos fechados e aqui está ele escrevendo perfeitamente na linha. Ou seja, tanto um desenho quanto o outro são linguagens que parecem ser a mesma, mas o outro é muito mais claro. A segunda escrita é em árabe. Até agora não conseguimos descobrir o significado ou o idioma da primeira página. Esta primeira imagem, a que parece mais rabiscada com os tradutores digitais, mas a segunda página é detectada pelo Google Lens e Google Tradutor como língua árabe. Ou seja, o Google Tradutor o identifica imediatamente e sugere que a frase diz: o fim está próximo. O fim está próximo. Que impressionante. Ele diz que eles se dedicaram a procurar diferentes amigos missionários que estão em outros lugares, que moram na Espanha, mas que têm esse conhecimento de árabe. E bem, é impressionante. Agora vou te dizer o que eles traduzem. Ele diz: no início, o sofrimento será emocional e os bons tempos não voltarão. A tribulação, a angústia, o aperto voltaram. É terrível. A outra pessoa traduz e diz:
Bem, eles confirmam que o título está, sem dúvida alguma. Ele diz, o fim está próximo. Eles enviam outra análise para outra pessoa. Ele nasceu e foi criado no Egito, mas mora na Síria, e diz que o sofrimento será global. Aqui há duas palavras que não conseguem reconhecer, mas dizem, o tempo da tribulação voltará. Ai, que terrível. Outra pessoa, uma mulher muçulmana marroquina que vive em Marrocos, também confirma que o fim está próximo e, bem, todos estão maravilhados, muito surpresos, porque Bentley estava justamente com os olhos fechados. Ele começa a falar, ou seja, de repente, o garoto Oliver, que está do outro lado da tela, não sabe se está brincando, por que está fazendo isso, por que está falando tão alto, por que está falando com raiva, e então de repente você diz a ele que não estou entendendo. Quer dizer, imagine o choque de ter diante dos olhos o que o Google estava mostrando. Obviamente o Google vai pausando, né? E então era tanta informação, tanto falar em um idioma que ele não conhecia, que o Google meio que trava. Você acrescenta que eles estavam falando em aramaico, mas também em hebraico, e ainda em árabe e depois em italiano. O Oliver confirma, não é? Por exemplo, quando ele ouviu seu primo falar em italiano, lembrou-se da sua avó que também, quando Deus lhe deu o dom das línguas, permitiu que ela falasse italiano, não é? Sem ela saber. Então, bem, isso é algo realmente incrível, muito, muito incrível. É uma experiência sobrenatural. Oliver diz que ficou completamente em choque. Ou seja, ele diz que tremia, tinha medo das palavras que estavam saindo no tradutor, se seriam palavras não para serem jogadas fora. Quer dizer, o fim está próximo. A tribulação está chegando. Mantenha sua fé e assim por diante, não é? Então acho que isso é um chamado para a igreja. Vamos prestar atenção no que Deus está falando neste tempo e, bem, eles compartilham aqui uma citação de Apocalipse 22, versículos 10 a 17, que diz, e me disse, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto, continue sendo injusto, e aquele que é impuro, continue sendo impuro, e aquele que é justo, continue praticando a justiça, e aquele que é santo, continue se santificando. Eis que venho em breve, e minha recompensa está comigo, para retribuir a cada um conforme a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas suas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que praticam imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a estrela brilhante da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem, e aquele que ouvir diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. É impressionante, se você olhar aqui, o desenho tem uma esfera e uma estrela logo abaixo. Bem, se tem um círculo, é como um sol e tem uma estrela em cima. Não, é um chamado para a igreja. Que Deus maravilhoso, pois em sua misericórdia, não é? E damos glória a Deus por esta obra do seu Espírito, que da mesma forma que aconteceu com os primeiros cristãos, continua nos dizendo, eis que venho em breve. A igreja nos lembra que o amado Espírito Santo purifica se tivermos essa esperança diante dos nossos olhos. Este foi o motor santificador da igreja primitiva e deve ser o motor santificador da igreja moderna para ser transformada em uma igreja santa. Estas são palavras de Danny Baker, pai de Bentley, e note um ponto muito importante. Quando Bentley acorda, ou seja, se levanta da sua escrivaninha e vê o primo Oliver do outro lado da tela, ele o vê em choque e pergunta o que ele tem, ou seja, ele nem sabia que tinha falado em línguas, ou que tinha falado em árabe, ou que tinha feito um desenho, bem, 2 desenhos. Então, o primo Oliver, ele ficou consternado e então disse, você não tem ideia do que acabou de acontecer. Aí ele fala, olha para o seu caderno. Então o cara vira e vê um desenho no caderno dele. Imagina o choque, né? Você tá dormindo e de repente tem algo que você escreveu, mas não entende, não sabe o que é, desconhece totalmente. E aí ele diz, e o Oliver fala que tem outro desenho que você fez também, você jogou fora, procura aí. Então ele procura e usando o Google Lens, como bem disse aqui o cara, eles começam a tirar foto das palavras do desenho e o Google Lens começa a mostrar um significado, né? E o ponto central de tudo isso, a mensagem disso tudo é, o fim está próximo, amada igreja, o fim está próximo. Damos glória a Deus pela vida de Bentley e de Oliver, e do pai deles também. Obrigado por compartilhar isso.